E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da França. Olá amigos, eu sou a Débora Almeida e bom, os carros na França estavam sambando mais que o Rubens Barrichello nos pódios da Stock Car. Exato, até a própria Mercedes, que era um carro que a gente via muito bem estável, o Lewis Hamilton várias vezes perdeu a traseira, né? Até na hora que ele fez a volta mais rápido para finalizar ali a corrida, ele deu uma sambadinha para fora da pista. E nos próprios treinos livres, né? Bom, deve ser aquele clima meio de querer dançar um cancan, alguma coisa ali para as bandas de Paris, mas como eles estavam um pouquinho distante dali. Bom, Débora, antes de mais nada, vamos agradecer, né, nossos apoiadores e mais uma vez fica o convite aos ouvintes para que conheçam nossa campanha de apoio coletivo e contínuo lá no Apoia-se. Tem o link no post, aquele financiamento que auxilia o Boletim do Paddock a toda a reestruturação que ele está tendo, do site, para a edição do podcast. E quem sabe, como já dito em outros programas, dando tudo certo, vamos expandir para as outras mídias. Bom, e nesse momento, né, Débora, a gente agradece aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente para que o Boletim do Paddock consiga se manter ativo todos os dias. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki e Alberto Xavier. Fica aqui o meu obrigado a todos os nossos apoiadores e um convite para quem está escutando esse podcast, para que não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock e com que a gente traga mais conteúdos para vocês, tanto na mídia podcast, como no nosso site e em outros lugares. É isso mesmo, pessoal. E saibam que tem valores desde R$1 até o valor que vocês entenderem que seria bom para compartilhar com a gente. Pensem assim, acabou o mês de junho agora, fim das festas juninas, aquele dinheirinho que você estava gastando com aqueles doces bem caipira, pé de moleque, paçoquinha, pipoca. O quentão, que você pagava ali R$1, R$2, R$2,50. Olha aí, ó, junta esse dinheiro agora em julho que vocês não vão precisar, que também é bom que você já começa a planejar o verão 2019, 2020 e já vai guardando aí esse dinheirinho, contribuindo ao BBcast e também tendo uma vida muito mais saudável. Com conteúdo de qualidade. Bom, Débora, chegamos a Paul Ricard, um circuito que a gente brinca, né, com aquelas pinturas, com aquelas faixas deles, que depois teve toda uma explicação durante a transmissão, né, que cada pintura tem um grau de aderência que é criada para que os carros que vá para a área de escape e não rode ou se perpetue rodando feito peão da casa própria até chegar em Marseille. Essas faixas, elas têm um nível de degradação para os pneus e elas correspondem ao que seria um carro ir para a brita. Na faixa azul é um pouco menor essa quantidade de consumo do pneu. Também depende da forma como os pilotos acabam entrando nessas faixas. E a faixa vermelha é onde os pneus acabam sendo destruídos completamente, dependendo também, novamente, da forma como o piloto entra nelas. Bom, tirando toda essa questão estética da pista, é uma pista legal. Outros treinos foi bacana, que a gente viu bastante coisa. Sebastian Vettel mesmo, no primeiro treino livre, testou algumas peças novas, né? Mas infelizmente parece que ela não respondeu aquilo que era a expectativa da pista. Foi testado um assoalho com algumas adaptações novas e uma asa nova também para essa corrida, mas o Vettel não estava se sentindo muito confortável com esse tipo de equipamento que a Ferrari tinha trago. Também não estava tendo o resultado esperado pela equipe, então eles decidiram voltar à configuração do carro para o que a gente tinha visto já no Canadá, manter com essa configuração e pensar em algo novo para a próxima corrida, que é daqui uma semana. Bom, a vantagem é que como eles estão ali tudo na Europa, próximos, né, eles não têm o azar de deslocamento de peças dessas demorar tanto. Mas falando dos treinos livres, né, Débora, a Mercedes dominou tudo, né? Foi de ponta a ponta. Foi mesmo um final de semana que tinha cara de ser da Mercedes bem antes dele começar, porque já estávamos pensando nas configurações e no que tinha acontecido no GP de Barcelona. As pistas são bem parecidas, então tinha essa projeção do que aconteceu em Barcelona se repetir na França com uma nova dobradinha da Mercedes, e isso foi comprovado durante os treinos livres, onde o Hamilton liderou primeiro,
o segundo e o terceiro foram liderados pelo Bottas. Aí começou aquela disputa, né, de que talvez o Bottas poderia tomar a pole do Hamilton e fazer um final de semana um pouco diferente, ainda que fosse com cara da Mercedes, né? Mas isso não foi possível. A gente também acabou vendo, além desses testes de peças, tudo, os pilotos reclamando bastante do desgaste da pista, que estava bem elevado. Apenas algumas partes do circuito foram recapeadas, né? Então, nessas partes em que teve o recapeamento, os carros ficavam balançando demais, isso ajudava a consumir os pneus. E essa projeção que a Pirelli tinha feito não ficou muito certa para todo o final de semana, né? Porque eles estavam com esse problema identificado, várias saídas de pista, as curvas estavam difíceis, algumas de realizar, e existia preocupação de qual composto ia ser o melhor para poder iniciar a prova, porque sabendo disso, o macio, que é muito utilizado para classificação, não ia ser a melhor opção para esse começo de prova. Ainda mais se eles quisessem partir apenas para uma parada. Você julgando pela escolha de pneus da Pirelli, você acha que foi uma escolha errada ou foi certeira? Sabendo dessa questão do recapeamento, tudo que já tinha, já era de notório conhecimento aí, tanto das equipes como da própria fornecedora de pneus. Acho que o problema é que a escolha dos pneus é feita muito antes. E com o desenvolvimento do campeonato e das coisas que a gente estava vendo nas outras corridas, sabendo de que precisa ter um certo tempo para essa goma ser preparada e eles entregarem para as equipes, a escolha da Pirelli não foi errada naquele momento porque eles não tinham conhecimento do que ia acontecer durante o campeonato. Então, eu acredito que o maior problema das corridas que a gente está vendo por aí é com relação aos pneus, porque sim, a degradação não é tão grande em vários compostos, em várias configurações que eles estabelecem para as pistas, mas ainda assim é uma goma que tem muitos defeitos e é ela mesma que causa todo esse problema dos pilotos não quererem disputar uma corrida, pensar em, sei lá, avançar e tentar desafiar o seu oponente, porque eles não querem fazer mais uma parada nos box. E a gente também vê a demora que eles têm, não só pensando em estratégia, mas mesmo com o tempo de entrar no pit, colocar um pneu e tentar uma volta rápida, é algo que ainda não tá muito bem definido para as equipes, tipo, o momento que elas devem tentar fazer isso. Então, pulando um pouquinho pro que aconteceu na corrida, nas últimas voltas, onde o Vettel, né, ficou lá com o pneu desgastado, mas aí ele podia entrar porque ele tinha tempo suficiente para poder colocar um pneu novo e tentar uma volta rápida, ele começou a ver também se os outros pilotos da frente iam resolver fazer isso e fica naquela incerteza, tipo, vale a pena a gente entrar, colocar um pneu novo e tentar, porque tem todo aquele problema de aquecimento do pneu que às vezes não dá nessa primeira volta, tem a questão do trânsito, tem a questão que nem na pista de Paul Ricard, a volta ideal do composto macio era na segunda volta, né? O aquecimento do pneu, e na segunda volta você fazia a volta rápida. Sendo que no Canadá a gente viu que a melhor volta desse pneu era no quarto giro. Tudo bem que eram configurações diferentes de pneus utilizados, mas quando a gente não passa isso para a pessoa que está assistindo, para eles é simplesmente a mesma goma durante todas as corridas do ano. Tipo, muitas pessoas que não têm esse conhecimento da Fórmula 1 não vão pesquisar a fundo e saber quais são os compostos que estão sendo utilizados. Então, se você tenta acompanhar uma classificação e uma corrida, o porquê de ser de um jeito numa pista e porquê funcionar de outro em outra forma. E essa mania das equipes pensarem sempre de fazer apenas uma parada é sempre relacionado aos pneus. Então, é um grande problema. Eu acredito que para 2021 seria interessante trazer uma nova fabricante de pneus para poder colocar as equipes assim numa abertura. Você poder escolher com qual dessas você quer trabalhar, até para poder dar uma mexida maior no campeonato. Até nisso que você citou, referente ao Sebastian Vettel da volta mais rápida, que é engraçado que todo mundo pensa, né, que o pneu mais macio, às vezes a primeira volta dele é a mais eficiente, mas não é. E é por isso que ele fez um tempo muito pequeno comparado com o do Lewis Hamilton, que estava já na pista. Se eu não me engano, foi de 24 centésimos. Então, o tempo dele foi pequeno porque o pneu não estava no ponto ideal ainda. E a pista também já tinha todos aqueles defeitos, né? Vícios que... Já estava muito emborrachada, que é uma coisa que
para pneus o hiper macio, né, no caso super, enfim, a goma mais macia, ela sofre também com muito emborrachamento. É uma questão que até às vezes o pessoal, não é, como você disse, não é tão ventilada nas mídias. Nessa corrida a gente também teve a questão que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 correram no mesmo asfalto. Isso também acaba ajudando no pela manhã emborrachamento tinha da tido pista. uma corrida, né, da Fórmula 2, com o Sérgio Sete Câmara chegando em quinto, salvo engano. Bom, tirando essa questão dos pneus, que eu acho que ficou bem interessante, porque o GP da França teve a característica da pista quente, o que todo mundo dizia que favorecia a Ferrari, mas eu acho que o que o Sebastian Vettel entregou e o Leclerc entregou era tudo aquilo que a Ferrari poderia entregar nesse circuito. Eles não conseguiram ir além porque era tudo que a Ferrari conseguia. Bom, Débora, agora já vamos falar da classificação que ocorreu no sábado, que também foi, como dito, né, clima quente, pista quente, a gente já teve algumas surpresas no Q1. Bom, exatamente, né? No Q1 a gente teve a eliminação do Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Lance Stroll, George Russell e Robert Kubica. Bom, alguma coisa assim que a gente não consegue esperar muitas vezes é ver Daniil Kvyat e o Romain Grosjean, principalmente, como os pilotos eliminados. A gente até falava que às vezes acontecia desse Q1 ser de alguns carros da Renault, né? Ou o Hülkenberg ou o Ricciardo, sendo eliminados, e as Alfa Romeo também, porque conforme o desenvolvimento do campeonato, eles começaram a ter uma queda muito grande de desempenho, mas no final das contas, né, foi o Daniil Kvyat, que acho que é o principal ponto, e o Romain Grosjean. Mas o Lance Stroll, a gente pode também destacar a respeito dele, porque ele deixa durante a classificação, né, o desempenho dele ser muito diferente do que o do Pérez, que acaba entregando, né? O Stroll não consegue ir e na corrida ele faz uma corrida um pouco melhor, até com chances melhores. O desempenho da Force India, da Racing Point, nesse campeonato tá sendo estranho. Tá sendo um campeonato atípico para toda aquela história que a Force India trazia nos outros campeonatos, de ter um desempenho bom, ser uma equipe de Q2. Às vezes ali conseguia ficar no Q1, mas dessa vez foi surpreendente o Lance Stroll. Eu acho que um pouquinho mais pelo desempenho que ele tinha tido no Canadá. Aí fica aquela coisa, ele teve o desempenho no Canadá muito mais motivado por ser terra natal, ou simplesmente foi só um milagre que aconteceu na pista. Bom, já indo pro Q2, né, Débora? Aí sim a gente teve mais surpresas. Na minha opinião, como seguiu a questão das Haas estarem com um desempenho pífio, muito aquém de tudo que a gente esperava e do que viu no começo do ano. Não só isso, a Haas ela anda oscilando demais. Se a oscilação dela na temporada passada já era grande, porque ela e a Force India, né, na época, e depois quando virou a Racing Point, trocando o nome, elas acabavam revezando em circuitos onde uma ia muito bem, a outra ia muito mal. Então era meio que equilibrado. E a Haas, ultimamente, ela tem andado muito mal para o que a gente esperava da equipe, porque tá sendo um desenvolvimento ruim, muito constante. Só que é engraçado, porque aí a gente chegou nessa corrida onde a Alfa Romeo no Canadá tinha ido muito mal, e pro Q3 o Antonio Giovinazzi, que acho que era um piloto que ninguém esperava, conseguiu passar pro Q3. O Raikkonen conseguiu quase os dois carros da Alfa Romeo foram, mas por conta da volta do Pierre Gasly e do Alexander Albon, o Raikkonen foi empurrado, né, para 12ª posição. E o Albon que teve um desempenho totalmente diferente do Kvyat, né? 11º, Kvyat foi 16º. A diferença do Albon pro Kvyat é muito parecida com o que a gente encontra com o Max Verstappen e o Pierre Gasly. É muito diferente em algumas circunstâncias, principalmente na classificação. E dois que tiveram também uma péssima classificação no Q2 foi o Kimi Raikkonen e o Nico Hülkenberg. Eu acredito que o resultado deles ali foi realmente de não encaixar uma boa volta, porque desempenho em carro aparentemente eles teriam para chegar no Q3. Mas eu acho que agora tá chegando bem aquela fase do campeonato em que a gente começa a ter um afunilamento de equipes, que as equipes começam a ficar muito próximas uma da outra. E essa questão fica, eu acho que hoje, entre Alfa Romeo, Red Bull, né? Hoje a McLaren conseguindo dando uma despontadinha maior, mas a Alfa Romeo, Toro Rosso, na verdade, desculpa, não, mas a Toro Rosso, a Alfa Romeo e a Renault, as três estão meio que juntas ali em desempenho e nessa questão de oscilação. Eu discordo um
pouco, porque eu vejo que no começo da temporada eles estavam bem mais próximos, o desempenho deles ali, principalmente de quem ia ser a quarta força, tava mais acirrado. E agora eu vejo que tá tendo um distanciamento das equipes muito maior do que teve nas 3, 4 primeiras corridas da temporada. A Renault, a gente não sabe pra qual caminho que vai, se cresce ou se cai, porque também tá nessa oscilação. O Ricciardo parece que consegue entregar mais com o carro do que o Hülkenberg. Aí na Alfa Romeo a gente tem o problema porque o Antônio Giovinazzi acaba tendo várias sequências de problema e carro com punição, e ele mesmo acaba se punindo na prova, né, às vezes. Então tem esse distanciamento entre os dois pilotos também da Alfa Romeo. E a Alfa Romeo a gente já sabia desde um princípio que ela precisava se classificar bem, porque ela também acreditava justamente que essas equipes de meio de pelotão estavam praticamente unificadas, né, tipo, o desempenho deles. Aí a gente tem a Haas, que fica oscilando pra cima ou pra baixo. Agora, mais pra baixo do que pra cima, né? Não sei a melhor expressão pra poder falar isso, mas eu vejo dessa forma. A gente tem também, né, a Racing Point, que tá nesse mesmo bolo aí. Gente, Lance Stroll em classificação, disputando espaço, digamos assim, com as Williams. Tipo, é muito... Sentiu saudade de casa. Pode ser. Ou, como falaram na internet aí, né, que a equipe que ele entra, ele afundou a Williams, vai afundar a Racing Point, a gente não sabe pra qual lado que tá indo. Não precisa ir pra Ferrari, porque ela se afunda sozinha. E a gente tem a McLaren, que eu acho que, por enquanto, é o grande destaque da temporada. De equipe, eu concordo. De equipe é a grande... Foi uma coisa que eu comentei com você no final de semana, tal dupla da McLaren, foi brincadeira do Carlos Sainz, quando questionado o que havia melhorado na equipe, ele falou os pilotos. Eu hoje falo, a dupla da McLaren é uma dupla que eu quero que fique aí pelo menos mais algumas 3 ou 4 temporadas. O Carlos Sainz, eu tinha muito receio com ele, eu era abertamente a favor de trazer um piloto do nível do Daniel Ricciardo, mas o Carlos Sainz hoje, pelo que ele fez no quali, o Norris, o que fez no quali, depois até mesmo na corrida, mas o Norris e o Sainz, eu senti eles muito aguerridos nos treinos. Tem 2 vídeos da McLaren, dos boxes deles comemorando os 2 carros. Como se fosse uma pole, né? Exato. Não, tecnicamente é uma pole, se a gente parar pra pensar, porque... A disputa deles era de meio de pelotão, né? Não, nem só questão de meio de pelotão. A gente tem a Fórmula 1, né, que é Mercedes, Ferrari, Red Bull com Max Verstappen. E tem a Fórmula 1.5, que é todos que ficam sempre abaixo desses. E o Gasly, que está lá de visita. O Lando Norris e o Carlos Sainz foram os primeiros. Foi a pole, tipo, a McLaren saiu na primeira fila. Que foi, assim, é bacana pra equipe, aquele sensação que, tipo, olha, estamos no caminho certo, vamos progredir. A gente tá na beira do poço, tá saindo. Ninguém vem chutar a gente pra dentro. Exato, e eu concordo. A questão até mesmo discutindo esses dias sobre se o Alonso voltaria ou não até pra testes. Eu acredito que não. Acho que não há necessidade. Eu acho que o papel do Alonso na McLaren Fórmula 1 já passou, não tem mais necessidade. Eu acho que até mesmo em questão de testes tem que se utilizar os 2 pilotos, porque são os 2 que vão estar na pista, eles que precisam desse feeling que o teste dá. E não o piloto de teste que está tentando as 500 milhas de Anápolis, está visando uma WEC, uma Stock Car de duplas. Exato. O Sergei Sirotkin, né, foi anunciado essa semana como Gostamos, engenheiro russo, sensacional. Da McLaren. Eu acho legal porque é um piloto que está aí tentando, né, um espaço na Fórmula 1 de alguma forma. Então, eu vejo que a vaga pra ele de piloto de teste condiz muito mais do que com o Alonso. Porém... O Sirotkin era um piloto que merecia uma nova chance. Desculpa, te cortei. Porém, no entanto, quando você olha para o Alonso, você pensa num cara que tem muita experiência, que tem como trazer essa capacidade dele para a equipe, ajudar em um acerto de carro. Então, é legal. Mas a gente vê também que ele não tá inteirado completamente com a equipe porque ele tá pensando em outras coisas, em outros campeonatos. Até porque ele quer continuar ativo, né, no automobilismo de um modo geral. Então eu acho legal ele ter dado essa afastada da McLaren e deixar o correr, né, tipo, deixar a vaga dele de piloto de teste para outras pessoas, deixar com que Lando Norris e Carlos Sainz se desenvolvam por eles mesmos. O próprio Sérgio Sete Câmara, né, tem uma chance, também. Mas referente ao Sirotkin ter vindo como piloto de testes,
Eu gostei porque ele tem um vínculo hoje com a Renault, ele era piloto de testes da Renault, se torna piloto de testes da McLaren. Eu vejo isso muito mais um enriquecimento da parceria Renault-McLaren. Eu acho que até pro Cyril, que tá com a corda no pescoço, ter a McLaren tendo um bom desempenho com o motor é bom, porque pelo que eu percebi, o Cyril responde muito mais por questões de motor do que de design de carro, pelo carro ser eficiente ou não. Então, eu acho que esse estreitamento de laços entre McLaren e Renault com isso foi bem bacana. E voltando... O Cyril, na verdade, ele tá procurando o pendrive perdido lá ainda, né, dos testes em Barcelona do começo do ano, porque ele provavelmente não achou, né, nessa bagunça, talvez tá na seção de achados e perdidos do metrô, mas aí tem que dar uma procurada aí. Se ele quiser, eu vou dar um passeio aí pra ele. Bom, e referente, né, voltando aqui aos treinos, pole do Lewis Hamilton, seguido de Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, os dois carros da McLaren. Aí vem a surpresa de Sebastian Vettel em sétimo, mas é aquilo que nós falamos, né, referente ao pneu novo. Ele só vai render a partir da segunda, terceira volta. Ele abortou a primeira volta dele, porque ele tinha cometido um erro, então... O que é bacana, ele assumiu, chamou os caras no rádio, ó, errei, deixar o pneu, tem que recolher. Não ficou lá tentando, perdendo tempo. Voltou pros boxes, colocou outro pneu e foi buscar a volta. Mas eu acho que essa coisa que a gente tem, né, de ver o piloto fazendo a primeira volta para poder tentar garantir uma pole ou uma melhor posição na corrida, não tem só a ver com isso. Eu acredito que também é buscar um ponto de referência para poder melhorar a volta. Então, se você sabe que você tem uma volta boa, você consegue dar uma acertadinha, né? E o problema do Vettel ali foi ter pequenos erros em várias áreas da pista que acabou cometendo um sétimo lugar dele. Exato. E seguindo ele, Daniel Ricciardo foi uma excelente surpresa. Ele que vem demonstrando um excelente desempenho na Renault nas duas últimas corridas. Pierre Gasly, que aí começa a minha tese, que eu acho que o Helmut Marko e o Christian Horner tinham que rebaixar ele para que o Max Verstappen ganhasse uma corrida. Aquele efeito que o rebaixamento, demissão do Daniil Kvyat dava no Max Verstappen para vencer. Acho que essa é uma boa tática, porque o Gasly, infelizmente, ele não tá tendo aqueles lampejos de bom desempenho que ele teve nas corridas anteriores. Mas, assim, é também aquela coisa que a gente falou, né? É motor Honda, o carro da Red Bull pode ser excelente, mas o motor não tá tendo aquele desempenho todo, apesar de eles ter corrido com a especificação 3 na França. E o Max Verstappen em P4 é muito mais fator Verstappen do que conjunto Red Bull Honda. E a surpresa total do final de semana no quali foi o Antonio Giovinazzi, que foi bacana ele ter chegado em décimo. Eu vi que tanto a Alfa Romeo como ele comemorou muito. Foi uma comemoração boa, dá aquele ânimo de novamente no piloto, né? Salvo engano, acho que é a primeira ou segunda vez que ele supera. Acho que em pista, sem ter punição, sem ter nada, é a primeira vez que ele consegue superar o Kimi Raikkonen, o que é bem legal, principalmente pro jovem italiano aí, que eu, como descendente italiano, queria que ele perpetuasse por mais tempo aí no campeonato, não só nesse ano, mas na Fórmula 1 como um todo. O problema do Antonio Giovinazzi, acho que acontece a mesma coisa com a Red Bull, né? A gente tem o fator Verstappen e na Alfa Romeo a gente tem o fator Kimi Raikkonen, porque é o piloto dono do primeiro carro, é o cara que vai trazer as modificações, vai auxiliar a equipe, e ele, por mais que seja, ele tá aprendendo, né? Apesar que a Fórmula 1 acaba punindo esses pilotos que estão nessa fase de adaptação, mas pensando a longo prazo, eu penso que a Alfa Romeo poderia sim manter ele, porque é um piloto que veio sem vício, né? Tipo, a equipe consegue auxiliar, ajudar ele a trabalhar de alguma forma. Foi muito legal ver a equipe comemorando também esse 10º lugar dele. A gente sabe que a Alfa Romeo trabalha bastante para poder conseguir, ainda mais com o desempenho que tiveram no Canadá. Agora na França foi bem melhor. Então, tem todo esse conjunto, eu acho que vale a pena manter. Bom, agora na corrida, largada tranquila, né? Comparado com o que foi o ano passado, acho que a única escapada que nós tivemos foi do Pérez, né? Que cortou um Pérez muito amador. Não, tudo bem. Até se você olhar, a pista de Paul Ricard é bem parecida com o Canadá naquela questão que tem umas plaquinhas indicando onde você tem que sair. E ele foi seguir para onde estava essa plaquinha, mas só que ali ele cortou umas 3 posições. Então... ele não
Ele foi dar uma de Malandrilson. Ele não devolveu as posições que ele tinha ganhado ali. E aí aquilo perpetuou, né? A equipe também não parece que não falou nada pra ele poder devolver as posições. Os engenheiros tudo assobiando, olhando pro teto. Tá precisando pintar o teto, velho. E ele acabou acontecendo que teve a punição pra ele de 5 segundos. Merecido. Foi merecido. Acho que se tivesse devolvido a posição na pista, ele teria feito aquela coisa, né? Tipo, eu acho que é devolvo, mas eu já ataco aqui pra poder pegar, bem estilo Hamilton, né? Mas eu acho que foi a primeira punição unânime que foi merecida na Fórmula 1 nos últimos tempos. E tem mais punição pela frente, vamos discuti-las, mas a corrida, assim, uma das críticas que nós podemos ter a Paul Ricard é que ele vira um autorama. Ele é uma pista legal, falado, né? A corrida foi bacana, mas não teve aqueles momentos de vai. Não foi. É um passeio no parque, né? Acho que para todos os pilotos ali acabou tarde ensolarada em Marsella, com seus guarda-chuvinhas para poder se proteger do sol e andando nos parques. É isso aí. Porque Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta, não teve nenhum momento ali que ele foi ameaçado pelo Bottas. Ele deu volta em praticamente todo mundo. Tipo, a corrida só teria ficado mais interessante se ele tivesse conseguido dar volta no Bottas. Não, se ele tivesse dado volta no Bottas, o Bottas ia encostar o carro e sair Foi uma chorando. coisa que a gente tava falando nesse final de semana. A gente tava vendo, acho que uma corrida do Senna, que o Senna fazia... Park 93. Fazia essas coisas. Então... Que ele deu a segunda volta no Barrichello, deu a volta em cima do Barrichello, que era segundo Barrichello. Peraí, o que tá acontecendo? Mais ou menos, porque ele chegou, se eu não me engano, ele chegou a dar volta no Carlos Sainz. Então, tipo, é uma Fórmula 1 à parte o que a Mercedes faz no campeonato. Valtteri Bottas correu bem, fez também o dever de casa. No final ali, o Leclerc se aproximou dele. Foi outro que também fez o dever de casa. Todos ali, se você for pegar, eu acho que o Vettel fez uma boa corrida. O pessoal, tem que fazer corrida de recuperação. É complicado numa pista que nem Paul Ricard, não é uma Spa, uma outra Suzuka que você consegue ter um bom desempenho para fazer ultrapassagens e chegar. É uma largada com o retão, mas os pilotos foram conservadores nas primeiras curvas ali. Acredito que também para poder pensar na questão dos pneus, porque se você passa ali naquelas faixas azul de qualquer jeito, volta para a pista, o pneu ia estar completamente deteriorado. Então, compensa tentar fazer uma ultrapassagem muito mais violenta e acabar sendo punido por um erro desse tipo. Acho que não vale a pena. E agora a gente já tá com, como dito no último podcast, com 1/3 do campeonato passado. As equipes elas estão já mais que pensando na pontuação hoje da questão do construtores, né? Mundial de Construtores, então provavelmente as ordens devem ter sido, ninguém seja audacioso, não queira esbanjar na primeira volta, tentativas de ultrapassagem desnecessárias. E nisso seguiu, acho que os destaques que ficam aí pela corrida são as McLarens, infelizmente. Foi um final de semana pra McLaren, né? Tanto em treino livre quanto em classificação, corrida. Foi trágico o que aconteceu com o Lando Norris de ter identificado aquele problema hidráulico e aí você começar a ver, né, ele ter a perda de potência, não conseguir trocar marcha, o carro sambando mais que o Rubinho Barrichello, que nem eu falei, e ele tentando segurar, porque ali ele tava segurando o carro praticamente no braço, tipo, mas eu acho, lidar com todo eu aquele acho conjunto. que essas questões que vai moldando o piloto campeão, né? Tudo isso que vai acontecendo, se você pegar todos os pilotos que foram campeões, eles passaram por alguma coisa dessa. Outros simplesmente desistiram. Quantas vezes a gente viu o piloto recolher pro box porque simplesmente desistiu? O Lando Norris não, ele persistiu. Foi uma corrida que a gente quase não era nem pra ter tido abandono, né? Se não fosse o abandono do Romain Grosjean, teria terminado a prova com uns 20 carros o carro cruzando a que linha desistiu. de chegada. Não foi um abandono do Romain. Acho que foi o Gunter que apertou o botãozinho assim e falou: tchau, meu filho, desiste da vida, porque não tá dando pra você. Porque ele reclama de absolutamente tudo. Só não reclama dele porque eu não sei o que acontece. Aí entra numa coisa de rádio que eu sempre comentei com o pessoal, que eles falam, o Hamilton é chorão, o Vettel é chorão, todos são. A diferença é que quais são os rádios escolhidos para ter na transmissão? A gente tem o negócio do Grosjean ser o reclamão agora da vez, mas por outro lado a gente tem o Gunter que é o showman, né? Porque ele tá ali super, tipo, os rádios dele tá todo mundo aplaudindo, tipo, as coisas que ele fala. Ele é mesmo, tipo, se você olhar pra ele, ele é uma figura. O Gunter é uma figura. Se parar pra pensar, a gente tem vamos falar agora do Gunter rapidinho aqui dentro do programa, que a gente tem um post da Débora excelente falando sobre a resenha do filme
Mistério no Mediterrâneo. Eu recomendo a todos que assistam e leiam. Filme da Netflix. O Gunther, eu acho que foi a estrela que surgiu pela série. Eu acho que todo mundo hoje quer ver, acompanham ele nas redes sociais. Muito mais em decorrência do que ele fez na série, né? E você vê que aquele reflexo daquela série no que deu. Surgiu um filme que tem cenas do GP de Mônaco, né? Tem um piloto lá que se passa por um piloto espanhol. Piloto da McLaren. Então, você vê que tudo isso é um reflexo do que a Liberty está conseguindo. E esse mudança de foco, onde você tem um chefe de equipe que se torna showman, tudo bem, a gente já teve isso, mas só que o Gunther é um piloto de equipe de meio de pelotão. Acho que na história, assim, só aparecia quando tinha algum escândalo, tipo o Monicha, que assina contrato com 3 pilotos ao mesmo tempo. Mas como o cara, por ser ele, a persona dele, é muito bacana, e essa busca que até a Liberty está fazendo dentro da própria categoria para criar símbolos, tá sendo muito bom e tá sendo muito bem aproveitado. Vide o uso dos rádios do Grosjean, porque em alguma hora eles estavam esperando algum rádio do Gunther dando uma resposta que nem ele deu no Magnussen no GP do Canadá. Não só isso, é que nem quando a gente mostra, né, tipo, o Bottas cometendo um erro na pista e o Ocon nos boxes da McLaren. Se tiver no box da McLaren, tá muito errado. Tá muito da errado. Mercedes. Ai, veio o M aqui e falei qualquer coisa. Mas o Grosjean, no caso, né, sempre que ele comete um erro, que é desde o momento que ele acorda até o que ele vai dormir, o Gunther aparece, né, tipo, com aquela cara dele. E a gente sabe que tudo ali é que nem mostrar o próprio Toto Wolff. Você sabe que o cara sabe que está sendo filmado. Então, vou atuar aqui, porque é câmera. Que foi no quali que ele fez uma cara de que não gostou? Eu não lembro. Teve uma foto do Grosjean tendo algum problema e o Gunther com cara de bravo, que algum fotógrafo tirou, que é o Grosjean na pista, e o Gunther com cara de bravo. Do telão. Do telão. Era o Grosjean no quali, que ele foi eliminado, né, no Q1, bem a foto do Q1, é o telão, a foto do Gunther lá, a imagem do Gunther, e o carro do Grosjean passando. Então eu vou tentar resgatar ela, é bem legal. Bom, retirando o Grosjean, que se retirou a si mesmo da pista, não tivemos abandonos, acidentes foram praticamente zero, tirando o Grosjean que tropicou dentro dos boxes. A Williams novamente, né? Aquele fiasco, chega da punição por Russell, um piloto que já foi punido por estar ali praticamente na Williams, né? Porque ele teve a troca da bateria, e aí por conta dessa modificação ele foi punido. O Kvyat também foi punido por conta das trocas que a Honda acabou realizando no carro, mas a gente vê ali, tipo, as Williams disputando espaço com elas mesmo, porque... Literalmente, porque o Russell e o Kubica teve momentos, tanto nos treinos, de se pegarem. E a gente sabe, né, porque a posição do Kubica tá ameaçada na Williams, o patrocinador master dele acho que tá querendo dar tchau, ou vai dar nos próximos dias, tipo, tá algo meio que assim. Então a vaga dele na Williams tá aquela coisa de não vai dar pra poder ficar, porque ele é um piloto que traz dinheiro pra equipe, e aí já entra naquela coisa que quem vai pegar esse lugar, quem é que vai querer esse lugar, porque, colocar o Ocon ali pra poder correr. Mas, poxa, olha o desempenho que o moleque tava tendo na Force India, né, na época. E aí, agora, submeter a andar na Williams, que tá extremamente ruim. Então, tem todas essas coisas. Às vezes, você ir para uma equipe ruim, você acaba anulando toda a sua carreira, ainda que você esteja ali nos boxes só olhando o que tá acontecendo. Eu já acho que seria uma boa pro Ocon, porque aquela coisa, ficar nos boxes para um piloto, lógico, deve ser maravilhoso, mas acho que correr deve ser mais ainda. Eu acho que seria uma boa pro Ocon, principalmente porque ele estaria em evidência, ele estaria ali dentro. Eu acho que o Russell apesar de ele estar sofrendo com a equipe, com o carro, ele ainda não saiu de evidência. Eu acho que ele, por ainda ser o atual campeão da GP2, Fórmula 2, ele tem toda ainda essa questão que um dia ele pode ascender para uma equipe. O Ocon também. O Latifi tá utilizando a Williams pra poder realizar testes, né? Mas é todo um cenário que é difícil, né? Tipo, você tá pisando em pedras e a qualquer momento você pode escorregar. Você não sabe se é pra uma coisa boa ou pra algo ruim. Um ponto que eu achei bem legal foi a questão dos pitstops, ter tido esse tempo, essa perda grande, né, de 30 segundos. As equipes conseguiram trabalhar bem. A gente viu que teve respostas de um para, outro para, discussão se tal pneu consumindo ou não.
Sebastian Vettel tinha sido questionado, ele falou que teria que parar, porque estava sentindo já que o pneu estava degradando. Teve os blefs, né, das equipes de meio de pelotão ali. Mas, e aí, fomos nos encaminhando para o final da corrida, né? Eu acho que não tinha muito que se mudar ali, apesar que os carros estavam próximos, tava tendo... em algumas situações, porque... Não, teve que um nem momento do que ninguém... Do Vettel pro Sainz tinha mais de 50 segundos de diferença conforme a corrida foi passando. Então tinha uma diferença grande entre eles ali. Que foi daí a equipe entrou em contato com o Vettel e falou assim, ó, plano F, tipo... F de fudeu. Quase. Mas era no caso que era pra irem fazer a parada do pit stop, colocar pneus, e até nesse momento, até antes de a gente saber, a gente comentou, né? Se ele fizesse, se fosse a Red Bull, chamava o Verstappen também, e a Ferrari chamava até o Leclerc. Mas daí o Leclerc começou a se aproximar do Bottas. O Bottas começou a sofrer com a degradação dos pneus, começou a sofrer também... A aproximação começou a ficar muito grande, e aí na última volta, quando eles cruzaram a linha de chegada, né, estavam pra poder cruzar, o Leclerc quase ultrapassou o Bottas. Foi uma cena assim, tipo, Bottas virando com o carro com tudo pra poder barrar o Leclerc e tentar cruzar na linha de chegada na frente. A última curva ele fez uma tomada diferente, meio que pra impossibilitar o Leclerc chegar bem próximo, nas últimas curvas, na verdade. Teve alguns pilotos falando que, dependendo, acho que foi até o próprio Câmara que falou, que a pista era tão versátil que em alguns momentos tinha a possibilidade deles fazerem 4 traçados diferentes, e isso acabava confundindo o piloto que estava atrás, porque você conseguia utilizar isso para poder se defender, não fazendo o mesmo percurso igual. E aí, acho que o embate que foi bonito, não tem o que se falar, que foi do Ricardo, Kimi Raikkonen, o Hulk. Mas foi uma pena a transmissão não ter mostrado, né, ao vivo, a gente só conseguiu ver. Como diria o Galvão, a transmissão é feita pela FOM, pela FIA, pela Fórmula 1, pela BBC, Sky Sport, Ray TV, menos pela Globo, porque infelizmente não mostraram. E aí a Globo depois resgatou, né, as imagens, tudo até. Porque ninguém sabia o que tinha acontecido com o Norris, apesar da gente saber que ele tava com problema no carro, mas a perda dele foi muito grande. E aí quando a corrida acabou, que essa imagem foi resgatada e a gente viu o Ricardo pressionando o Norris para poder realizar a ultrapassagem. Ele foi para fora da pista. Aí ficou aquela coisa, né? Tipo, tinha um espaço pro Norris fazer concluir a volta dele retornando pra pista. Só que nisso o Ricardo já tava avançando pra cima do Kimi Raikkonen. Colocou os 4 pneus pra fora da pista. Foi quando ele conseguiu realizar a ultrapassagem no finlandês. E com essa perda, né, que o Norris teve com o Ricardo ali nesse embate, ele caiu para 10ª posição, onde mesmo com o carro dele ruim, sendo a última volta, se talvez o Ricardo tivesse feito a ultrapassagem normal, ele não tivesse caído lá para 10ª posição. E aí a gente foi ver aquela imagem que acho que foi o que acabou sendo mais frisado depois que a corrida acabou, e já naquela questão, né, de Ricardo vai ser punido, e tivemos que esperar o final mesmo do GP, tudo acabar para poder ter uma resolução, que foi onde eles chamaram os 3 para poder conversar. Parece que abordaram um pouco do Ricardo ter jogado o Norris para fora da pista, mas esse não foi o ponto alto disso tudo, e ele acabou tomando 2 punições por conta do que ele fez com o Kimi Raikkonen, né? Exato, mas assim, o ponto que eu acho assim, um pouco de sacanagem da punição é que o espetáculo foi bonito. A ultrapassagem do Ricardo, 4 carros disputando posições, foi muito, é aquela coisa esteticamente dentro da Fórmula 1 é muito bonito. Você vê uma Alfa, 2 Renault e uma McLaren disputando posição, o Ricardo vai para fora, volta, depois faz a curva, ultrapassa o Kimi utilizando a área azul da pista. Eu entendo a punição, mas eu assim já tô achando que foi um pouco exagerada. Eu acho que poderia só ser punido mesmo a questão do Norris. Acho que a do Kimi, eu não vejo tanta... A do Kimi acho que não teve tanto problema. O problema foi mais porque eles seguiram o regulamento ao pé da letra, né? Porque aquilo, tipo, tá no regulamento, não pode ultrapassar com o carro com as 4 rodas pra fora da área de escape, então utilizaram isso pra poder punir. E no caso do Lando Norris, a punição que eles poderiam ter dado era
pelo Ricciardo ter retornado de forma perigosa pra pista. Só que não foi tanto assim, porque ele tava utilizando a parte azul. Então, se a gente levar em conta tudo isso, tipo, ele tava fudendo com o pneu dele ali, ele tava mais em desvantagem do que o próprio Norris, né? O carro do Norris tava com sérios problemas. Sim, mas eu acho que a punição por ganhar vantagem é quando corta a chicane. Acho que quando o piloto sai, faz a ultrapassagem, exato. Eu acho que é mais punível do que você ultrapassar o cara por fora, porque é o único ponto que você tem. Eu acho que não tem deslealdade nisso. Porque deslealdade acho que seria no caso de cortar a chicane, onde você literalmente corta a pista. Agora ali é onde que o Ricciardo ultrapassou o Kimi, eu acho que poderia fazer uma vista grossa, mas aí entra no detalhe de que ele só chegou naquela posição para disputar com o Kimi porque ele já havia infringido uma regra lá atrás com o Norris, que se ele tivesse feito o traçado de uma forma que ele não fosse para fora na disputa com o Norris, ele não estaria à frente. Então, assim, dá para se entender que foi todo um conjunto. As duas infrações do Daniel Ricciardo estavam em conjuntos, era uma linha só, em que trouxe vantagem para ele. Mas é aquela coisa, eu entendo a questão de segurança que se debate hoje em dia na Fórmula 1, de querer ter corridas mais seguras, mas eu acho que daqui a pouco eles vão restringir tanto essas coisas de punição, que os pilotos vão começar a pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Aí vai ficar que nem o Felipe Massa era, né, no tempo de Ferrari. Você via que o Felipe Massa ele fazia 2 tentativas de ultrapassagem. Depois disso, ele não tentava mais, porque tipo, olha, não adianta, não vou conseguir ultrapassar. Então a gente teve várias vezes isso. O lance mais legal da prova, que foi esse, que acabou não sendo mostrado, mas a gente teve uma corrida extremamente parada. Teve algumas ultrapassagens, mas nada que chamasse tanta atenção como foi a do Ricciardo pra cima dos dois. É um problema a questão da punição, talvez eles levaram em conta também o que aconteceu no Canadá. A parte ruim é essas punições virem depois que você tem um grid já fechado e elas acabam aparecendo depois. E é algo que a gente vê muito recorrente na Stock Car, mas para alguns fãs de Fórmula 1 isso agora tá se tornando muito mais atual, né? E se torna chato, porque você acabou de assistir a corrida, você vem aqui hoje, vai ao almoço, na hora que você volta do almoço, opa, mudaram o grid. Com isso, o Ricciardo acabou caindo para a 11ª posição, o Raikkonen se tornou o 7º, Hülkenberg 8º, Norris 9º e o Gasly 10º. O que é legal que isso reflete um pouco no campeonato de construtores. Porque ao final a Mercedes novamente venceu com o Leclerc, a dupla da Mercedes, né? Com primeiro e segundo lugar, Leclerc em terceiro, o Verstappen em quarto, o Vettel em quinto. Aí nós temos a Fórmula 1.2, né? Que foi com o Carlos Sainz vindo ali já bem próximo do Vettel. Próximo eu coloco assim, uma McLaren que começou com péssimas expectativas no começo do ano. Mas o que eu falei que deu uma mexida no Mundial de Construtores, porque a McLaren com 2 carros pontuando, apenas a Renault com 1 carro pontuando, fez com que abrisse um pouquinho mais a vantagem da McLaren para a própria Renault e para a Racing Point, que acabou não pontuando nessa corrida. E no Mundial de Construtores, né, Débora, a gente vê novamente a Mercedes despontando. A Mercedes tem 338 pontos, a Ferrari 198, a Red Bull com 137, McLaren com 40, Renault 32, Racing Point 19, Alfa Romeo 19, Toro Rosso 17, Haas 16 e a Williams com 0 pontos. Para pensar, Force India, Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso e Haas estão, sim, muito próximo, 3 pontos de diferença entre as 4 equipes, né? Então a gente começa a ter uma disputa ali mais entre elas. A Williams não se conta nada com ela. A Racing Point está disputando uma posição mais ali com Alfa Romeo e Toro Rosso, enquanto a McLaren e a Renault seguem na disputa pelo 4º lugar do Mundial de Construtores. A Mercedes praticamente já se estabeleceu na primeira posição e é ali onde a gente pode encontrar ainda uma disputa com a Ferrari e a Red Bull, né, dependendo de como os carros forem se desenvolvendo ao longo da temporada. Mas a Red Bull é Red Bull / Verstappen, né? Porque o Gasly, apesar de ter conseguido um ponto hoje, não foi tudo aquilo que precisava para um piloto da Red Bull. No Mundial de Construtores foi isso. Agora no de pilotos nós já estamos tendo novamente aquela despontada do Lewis Hamilton, né? O Valtteri Bottas, que aparentava ser o piloto que iria disputar com ele o título esse ano, já começa a ficar naquela questão de só segundo lugar.
Com mais demora dele para poder reagir, o Hamilton vai abrindo essa vantagem, vai ficar mais difícil dele tentar recuperar isso nas próximas corridas, mas mesmo assim a gente tem o Hamilton com 187 pontos, Valtteri Bottas com 151, Sebastian Vettel com 111, Max Verstappen com 100, Charles Leclerc com 87, Pierre Gasly com 37, Carlos Sainz 26, Kimi Raikkonen 19, Daniel Ricciardo 16 e Nico Hülkenberg 16. Bom, acho que da corrida foi isso, né, Débora? O GP da França já era esperado mesmo uma corrida morna, como a gente disse. Ao final ali teve uma movimentação, carros brigando por posições. Lembrando as características da própria pista, lembrando um pouco sobre Barcelona, a gente falou sobre tudo isso no nosso preview. Vale a pena conferir ele ainda, mesmo que a prova tenha passado, mas a gente já sabe que essa pista ela é até conhecida dos pilotos, ela foi utilizada há muito tempo como uma pista de testes para a própria Fórmula 1. Tem essa questão que a gente debateu sobre ela ser parecida com o que a gente vê em Barcelona. O próximo GP tá aí, na sexta-feira vamos ter novamente os treinos livres, no sábado treino livre, classificação e no domingo a corrida da Áustria. É mais um final de semana seguido aí de Fórmula 1, não vai ser aquela loucura do ano passado com 3 provas seguidas, mas vale a pena aí conferir. A gente vai trazer o preview ainda na quarta-feira sobre essa prova e vocês podem conferir os posts sobre corridas e treinos livres no nosso site. Bem como vocês podem conferir lá, como sempre a gente está conversando aí com vocês referente ao após. Tem lá o banner convidando vocês a conhecer as opções de apoio e também as escalas, né, de apoiadores, qual que é o perfil que cada um deseja. GP da Áustria, né, a próxima corrida, eu acho que já é uma pista que a gente pode esperar um pouquinho mais, ela tem uma característica que pode trazer um pouquinho mais de emoção para a pista. Eu acho que o que deve ser pautado mesmo, o que quando a gente fala que falta emoção, não é porque a Fórmula 1 tá chata, não. É o perfil das equipes que estão trazendo isso. As equipes não estão conseguindo se aproximar entre elas. A gente vê mais disputa entre companheiros de equipe, muitas vezes, do que realmente entre equipes. Como dito pela Débora, fica o convite de vocês para irem acompanhando os posts dos treinos livres, treino classificatório, corrida da GP da Áustria, também o preview que sairá na quarta-feira. Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes, aos que estão chegando agora, muito obrigado. Compartilhem, conversem com a gente lá nas redes sociais. Vocês podem conferir a gente no Twitter pelo Diz no Boletim Que. Se vocês chegaram no nosso podcast através da trend que eu fiz no Twitter a respeito de podcasts de automobilismo, não deixem de nos comunicar como foi a forma que vocês chegaram até aqui. Deixem as suas opiniões e até a próxima corrida. Vocês podem me seguir no Twitter no @TheFlowers ou conversar com a gente pelo Diz no Boletim Que e na hashtag Fórmula 1 no BP, Stock Car no BP. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.